Questão UPE SSA2 Reaplicação 2021. Na descrição do nosso vídeo tem um PDF com todas as 10 questões de história dessa prova. Baixa o PDF, responde as questões, confere o gabarito no final do PDF e aquela questão que tu errou ou teve dúvidas, analisa comigo. E aí, a última questão do nosso PDF diz o seguinte: na América Latina independente, as promessas de libertação dos escravos e a divisão dos latifúndios não foram cumpridas. Novidade. Isso acontece exatamente no início, né? A libertação dos 1800 até mais ou menos 1800, vamos pegar o Brasil, ó, 22. O problema é que depois nem foi feita a distribuição de terras e nos lugares onde a escravidão ela era mais acentuada, essa escravidão ela não acaba. Se a contradição entre dominados e dominantes aqui não irrompera, em função também de os primeiros dispersarem-se em comunidades isoladas, os dominados, com suas particularidades tão pouco afloradas, o outro tipo de luta de classe social, aquele que pode ser entendido como um conflito entre diferentes modos de produção. O impacto do contexto explícito ou do contexto explicitado no cenário de modernização urbana da região. Então ele está dizendo, ó, tem esses grupos dominados que precisavam sobreviver e precisavam se isolar de alguma forma, que são as comunidades isoladas. O enunciado, então, está dando o cenário. Ele quer esse isolamento dos grupos dominados em um cenário de modernização urbana da região da América, que seria a América Latina, se deu de forma gradativa. Quais as características político-econômicas foram mantidas nas cidades, mesmo depois do processo emancipatório? Aí ele quer justamente na cidade. A letra A, que é a resposta correta, menciona a construção das primeiras favelas e a ideia de periferia. É a ocupação descontrolada desses centros urbanos, justamente como uma forma de sobrevivência por parte desse grupo. Do contrário, eles não sobreviveriam. Na letra B, ao mencionar a verticalização dos centros e a retirada dos mais pobres das áreas especulativas, ele está, na verdade, dando a ideia contrária, né? A ideia de que essas verticalizações elas são feitas exatamente pelos grupos mais ricos. São os centros que crescem em forma de prédios, apartamentos, de luxos, entre outras coisas. A sustentação do status quo, ou seja, da ordem que nada mudou, mantém-se tudo do jeito que está, e a intermediação comercial e financeira. Nesse caso aqui, fica um pouco aberta a questão para o que seria realmente essas intermediações comerciais e financeiras, quem seria feito, como se os grupos dominantes fossem os especuladores, os dominados, desculpa, como se os grupos fossem, como é que eu posso dizer, eles mesmos, os que estão vendendo as terras, exatamente não houve isso. E um detalhe ainda voltando aqui, esse fato aqui até acontece, a retirada dos mais pobres das áreas especulativas. Dependendo do período, a gente encontra já no Brasil República, no início dos 1900, início mesmo, no governo Rodrigo Alves, durante a revolta da vacina, também já existiam as reformas urbanas do Rio de Janeiro. E no caso da Argentina também, no início, no final do século XVIII, início do século XX. Letra C, então, falsa, assim como a letra B. Lembrando que a letra B é só a primeira parte. Ampliação das especulações imobiliárias e valorização da arquitetura barroca. Meu Deus, a arquitetura barroca jaz. A arquitetura aqui que vai ser baseada em uma arquitetura mais moderna, voltada para uma ideia do avanço tecnológico, com o romantismo e depois o próprio modernismo. A destruição dos latifúndios, não. E a ampla redistribuição de terra no espaço urbano, muito pelo contrário. Você tem no próprio texto essa letra E sendo desconstruída. A alternativa mantém-se, letra A. Comenta aí o que achou, a questãozinha foi um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, mas valia a pena. Deixe comentário na questão, como eu já pedi anteriormente. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.